A Prefeitura de Cuiabá está discutindo com representantes do comércio um plano estratégico para a retomada da atividade econômica aqui na capital e também no estado. Os empresários querem evitar o fechamento de empresas, no caso aí a falência e a demissão de funcionários. E é para falar sobre este assunto que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia, no nosso estúdio paralelo aqui, pelas recomendações da saúde, o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas da CDL Cuiabá, Nelson Soares. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, telespectadores do Jornal do Meio-Dia. Presidente, qual a possibilidade aí, nos próximos dias aí, de começar a se retomar a atividade econômica aqui em Cuiabá e também no estado de Mato Grosso? Bom, Lúcio, no estado você já tem vários municípios que têm retomado as atividades, caso até de nossos vizinhos aqui, Várzea Grande e Chapada dos Guimarães. O problema maior é aqui na capital, não é, presidente? Exatamente. É a cidade mais populosa do estado, é a cidade que tem a possibilidade de ter o maior índice e que tem hoje, representa o maior índice de infectados, mas a gente está vendo que os números estão bastante favoráveis e a gente acredita que isso vai ajudar. Hoje, em Cuiabá, no boletim de ontem, nós temos 48 casos que estão sob cuidados. Isso é um número bastante aquém daquilo que se esperava chegar nessa data. E também Cuiabá não está utilizando nem 25% da sua capacidade de leitos disponíveis para a epidemia. Isso tudo, junto com o trabalho que nós apresentamos para a comissão técnica, para a criação do plano estratégico de reabertura da atividade econômica, nós estamos confiantes de que o prefeito vai ficar aí sensibilizado em entender que o trabalho que foi feito no passado já surtiu o seu efeito e que agora a gente pode ter uma atividade com o mínimo, resgatando o mínimo do cotidiano das pessoas, no sentido de que você possa ter uma vida um pouco normal, claro que cuidando de todos aqueles aspectos relativos à segurança. Presidente, na reunião aí da última segunda-feira, dos representantes das entidades, né, da CDL, FEComércio, Federação das Indústrias, com o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro sinalizou que tem intenção, que ele pode flexibilizar essas medidas que hoje estão em vigor aí para retomar, para reabrir os segmentos do comércio que continuam fechados? Não, na realidade o prefeito não participou e não deveria ter participado. O que aconteceu foi que no domingo à tarde nós nos reunimos com ele e dessa reunião com ele, então, ficou agendada a reunião da FEComércio, da FIENTE, da Associação Comercial e da CDL com a equipe técnica para a elaboração do plano estratégico. Então, na segunda-feira, nós nos reunimos, apresentamos as nossas reivindicações, as nossas sugestões para todos os setores da economia e ficamos de entregar um documento informando quais os quinais, informando as relações que existem entre os quinais. Por exemplo, você abre... O quinai aí, só para a gente explicar, que é o que define a atividade econômica daquele empreendimento, é isso? Isso, exatamente. Então, você tem, por exemplo, autopeça abre, mas oficina abre, mas autopeça não abre. Então, esses quinais, eles têm que estar juntos. Esse trabalho foi feito ontem e deve ter sido apresentado ao prefeito hoje pela manhã ou será na data de hoje. Então, a gente espera, para qualquer momento, um chamamento aí do prefeito para que ele reestabeleça a atividade empresarial de pelo menos alguns segmentos que, no nosso entendimento, têm causado transtornos e graves para a população. Posso te dar um exemplo: se você tiver uma pessoa na sua família que tem uma deficiência visual e ela quebrou o óculos dela, você vai ter um problema sério em relação à reposição desse óculos, porque as óticas estão fechadas. Eu estou aqui de cabelo comprido, o pouco que eu tenho, né? Mas os cabeleireiros, por que não podem atender por agendamento? Por que as imobiliárias estão fechadas? As imobiliárias são atividades que trazem recursos para a prefeitura. Você não
transfere um imóvel sem ter o pagamento dos seus impostos municipais? E qual é o acúmulo de pessoas que juntam numa imobiliária? Os escritórios de contabilidade, né? Por que não podem funcionar? Qual é o volume de pessoas que adentram? De uma maneira geral, Lúcio, se você analisar as atividades comerciais, se elas forem elaboradas dentro dos critérios que nós estamos dispostos a assinar junto com o prefeito, de segurança dos funcionários e segurança dos clientes, não tem por que a gente continuar mantendo esse isolamento, principalmente em função dos números que nós temos hoje e pelo mal que tem causado para a economia. Quando eu falo mal para a economia, não estou falando mal só pelo emprego dos nossos colaboradores, não. Eu estou falando mal para o picolezeiro, para o pipoqueiro, para o cara que tem um hot dog dele na esquina. Esse pessoal, desculpando a forma de falar, vende o almoço para comprar a janta. Como é que eles estão se fazendo para poder sobreviver? Então, é muito crítico o estado das pessoas em relação a esse isolamento. Nós não estamos fazendo julgamento nenhum de valor das medidas do prefeito, entendemos que a responsabilidade é dele, né, e vamos acatar qualquer que seja a decisão que ele fizer. Mas estamos tentando sensibilizá-lo a ter uma visão um pouco distante só da parte de saúde. Nós temos que olhar a economia, porque o efeito aí na frente não, o efeito já está acontecendo e nós vamos ver isso quando o CAGED mostrar o número de demissões. O que se cobra aí, na realidade, presidente, o que se cobra é uma espécie assim de flexibilização nas medidas que foram adotadas anteriormente e aí atendendo aí dois aspectos. De um lado, a prevenção em relação à pandemia do coronavírus para evitar o avanço dessa contaminação. E do outro lado também ter um olhar aí mais atento para o aspecto da economia. É esse meio termo que se busca nessa conversa hoje para se reabrir o comércio. Exatamente. O que a gente está buscando é um bom senso no sentido de que a gente pode fazer as duas coisas, manter a curva de infecção baixa e manter o mínimo de atividade econômica. A gente sabe, e estamos preocupados com isso, queremos inclusive encontrar soluções para segmentos que não dependem única e exclusivamente de aglomeração de pessoas. Eventos, festas, quem lida com isso não tem como reabrir agora, é um momento muito difícil, mas nós precisamos ter soluções para eles, porque são empresários, têm empregados da mesma forma. Por outro lado, atividades essenciais no seu cotidiano, como eu coloquei aqui agora, cortar o cabelo, você poder ter... Eu estou com um problema na minha casa, por exemplo, de vazamento de água, que a loja que vende a peça daquela torneira está fechada, ela não pode abrir, ela não se enquadra como material de construção que está podendo abrir. E aí eu estou lá com esse transtorno. Falei para você do caso da ótica. Então, são vários segmentos que eu acho que os restaurantes, né, se você tiver uma distância de 1,5 m, 2 metros de uma mesa para outra, por que você não pode abrir tendo todo o cuidado? Eu quero frisar aqui que o SESC e o SESI fizeram cartilhas orientativas para os empresários de como se preparar para a reabertura das atividades. E nós nos comprometemos com o prefeito de orientar, capacitar e fiscalizar essas empresas. Então, as entidades, elas querem ser parceiras da prefeitura para que os empresários ajam da forma correta, protegendo o funcionário e protegendo o cliente. Acreditamos que com esse entendimento vai ser possível que o prefeito tenha aí a possibilidade, né, de fazer com que pelo menos parte das atividades voltem ao normal hoje ou amanhã. Presidente, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, em nome da CDL Cuiabá, uma boa tarde a todos.